Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, o nosso terceiro programa que estreou nesta segunda-feira com a graça de Deus. E hoje o nosso tema vai ser sobre economia, família e religião. Temos um convidado muito especial, que é o Sr. Professor Dr. João César das Neves, que é um professor catedrático, doutorado e licenciado em Economia pela Católica de Lisboa, licenciado nas áreas de Economia e Ética Empresarial. Também é presidente da Comissão de Ética na Católica de Lisboa, onde foi presidente também do Conselho Científico. Mestre em Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas, mestre em Economia, autor de vários livros e artigos científicos nesta área. Também foi conselheiro para os assuntos económicos do ex-primeiro-ministro português, o Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva, e investigador do Banco de Portugal. É colaborador da imprensa, membro de várias organizações católicas e onde tem também muitos livros publicados. Eu quero dar as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. João César das Neves. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo ao nosso programa. E pronto, nós sabemos que para além da economia, o senhor também é um grande defensor da vida, um grande defensor da família. E nós também queríamos saber um bocadinho de si. Quem é o professor João César das Neves? Qual a sua origem? Nada de especial, enfim. Nasci em Lisboa, os meus pais eram católicos e muito ativos na igreja, portanto, pertenciam a várias organizações. Portanto, desde pequeno que vivi neste meio. Enfim, tenho 2 irmãos, sou o mais velho de 3. E pronto, casei-me, depois agora tenho 4 filhos, já temos 2 netos e vem um terceiro a caminho. Olha que boa! E, portanto, é normalíssimo. Enfim, a minha vida começou, a minha vida profissional ficou no sítio onde eu estudei, porque fui licenciado na Católica e fiquei lá a dar aulas, já comecei a dar aulas mesmo durante o curso. E, portanto, a minha vida tem sido toda na Universidade Católica. Enfim, essas coisas que fiz, de facto, tive um tempo no Gabinete do Primeiro-Ministro, tive um tempo no Banco de Portugal, mas nunca deixei de dar aulas na Católica, mesmo durante esse período. E, portanto, estou já há muitos anos a lecionar na Católica e a minha vida é de professor na Universidade. Acredita que a família é a base para um bom cidadão e um bom cristão? Eu vejo a família mais ou menos como vejo, enfim, os pulmões ou os braços, não é? Quer dizer, faz parte da nossa natureza. Tradicionalmente nós víamos a família como uma árvore e cada um de nós éramos um ramo, a árvore genealógica. E isso é esse nível que estão as coisas. É como precisar de comer ou precisar de respirar. Sim, também a família. De facto, hoje temos várias ideologias e várias teses que pretendem desafiar esta evidência, mas sempre me pareceu evidente, porque eu tenho muita dificuldade em perceber a vida sem as relações familiares, porque é como arrancar um ramo da árvore, fica sem sentido, não é? Então, a família para si é fundamental e é importante. Sim, claro, é o objetivo, não é? Nós trabalhamos para a família, é para isso que nós vivemos. Tem que estar em primeiro lugar, tudo o resto da vida profissional, etc., tem que estar em primeiro lugar, enfim, a seguir, obviamente, à relação com Deus, que também é uma família. A igreja é uma árvore que Nosso Senhor diz que é a videira, e, portanto, a própria igreja é uma família de famílias. Agora, o sino da família apresentou-a assim. E, portanto, a nossa família é também um ramo de uma árvore muito maior, que é a igreja, de que o tronco é Cristo. Como é que consegue proporcionar à sua família um bom ambiente familiar, sendo também uma pessoa muito conhecida, mas também a nível profissional, como é que consegue conciliar tudo isso? Bem, o primeiro princípio, e tem sido uma ajuda muito grande, é a minha mulher que não me deixa pôr o ramo em verde, em pé em ramo verde. Portanto, está sempre a exigir que eu esteja aí. Portanto, eu, de facto, se não fosse ela, teria metido em muito mais coisas. Claro. E, portanto, ela está sempre a puxar para trás e, por isso, eu tenho cuidado com isso. Enfim, de facto, eu estou na universidade o dia todo, todos os dias. E aí tenho um horário normal, não nada extraordinário. Mas depois faço muitas conferências pelo país, venho a muitos sítios fazer intervenções, etc. Ela normalmente acompanha-me, faz questão de muitas vezes vir comigo, para guiar, para eu depois não vir a guiar para casa, porque diz que eu estou cansado. E, sobretudo, temos muito esta coisa de que não podemos ficar muito tempo, porque a família está a perder quando eu estou fora, e, portanto, os fins de semana, às noites, fazer sempre menos possível. Portanto, é uma conciliação, que não é difícil, é ter este cuidado, é pôr as coisas no seu próprio sítio. Exatamente. A missão do Senhor é que eu vá, e, portanto, eu vou, e a família participa nisso.
Devo dizer que o facto de eu ser, enfim, aparecer na televisão, ter livros publicados, etc., portanto, ser conhecido na rua, é uma coisa que não tem efeito na família, porque, primeiro, eles não leem os meus livros, portanto, os meus filhos não leem os meus livros, não veem os programas onde eu apareço, e isso é uma coisa boa, acho eu, portanto, em casa sou o pai, não sou a personagem que lá fora se diz. E, portanto, para isso é importante não ter estas coisas. Enfim, eles sofrem muito, não é? Porque, quer dizer, uma pessoa que, quando é familiar de alguém que é conhecido, qualquer lado que vai, você, o que é que você é, ou não sei quanto. E, portanto, estão sempre a perguntar, não é? Sim, sim. E, portanto, eu, aliás, muitas vezes digo, não digam que são César das Neves, digam que são Neves. É o que eu faço. Eu quando tenho que escrever qualquer coisa formal, nunca escrevo João César das Neves, escrevo João Neves, porque é mais pacífico, não entra com o assunto. No fundo, também para relativizar este facto, que é uma coisa que nos caiu no colo, sem sabermos muito bem como, de repente passei a ser de facto uma pessoa que às vezes eu sou interrogado na rua ou que as pessoas conhecem pelo nome. O nome ainda por cima é sonante, porque César das Neves não é uma coisa... Todas as pessoas recordam, lembram-se. E isso tem um impacto na família, quer dizer, tem impacto nas pessoas que têm o mesmo nome. Sim. Mas é uma coisa que se passa de forma desportiva sem dar muita atenção. O professor João César das Neves tem estado muito ligado também à defesa pela vida. Qual é a importância hoje, nos tempos que correm, dessa defesa? Bem, eu estou convencido que no combate cultural que sempre tem existido ao longo da história da Igreja, Nosso Senhor já nos avisou que nós íamos ser perseguidos, os temas têm variado. Não é? E há 50 anos, há 100 anos, era o tema da economia, enfim, o esforço para eliminar a liberdade de iniciativa, etc. Hoje, o tema mais dramático é, evidentemente, a família. Quer dizer, é por aí que entram os ataques mais terríveis e que são ataques que, tal, aliás, como os outros anteriores, não são apenas ataques contra a Igreja, são ataques contra a humanidade. Tem a ver com o próprio futuro da humanidade. E muitas vezes a Igreja encontra-se quase sozinha na linha da frente deste combate. Isso é uma situação que não é estranha, é normal, digamos, quando aconteceu-nos ao longo dos séculos, muitas vezes, é simplesmente a nossa batalha. É uma batalha que nós não vamos ganhar, porque desde o princípio que nós sabemos que perdemos sempre, não é? Depois no final ressuscitamos ao terceiro dia, mas passamos pela cruz. Portanto, este combate é um combate que nós temos que travar não para vencer no curto prazo, mas para marcar uma posição, para salvar as pessoas à nossa volta. Quer dizer, nós estamos preocupados com questões grandiosas da humanidade, estamos preocupados com as pessoas concretas que estão cada uma à nossa volta. Para essas a quem as questões são decisivas, hoje os jovens, os casais, as crianças, tudo isso são temas que têm um impacto na vida concreta. Também temos que fazer coisas grandes, quer dizer, de vez em quando aparecem lutas na lei, também temos que lutar as leis ou não, temos que fazer coisas, digamos, para ajudar os pobres vítimas deste processo e tem que se criar organizações. Portanto, o combate tem várias frentes, mas desde o princípio é importante dizer não estamos aqui para ganhar imediatamente. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu digo muitas vezes que o objetivo é que daqui a uns décadas, ninguém sabe quando voltar o bom senso, porque as coisas, assim como aconteceu nas batalhas anteriores, o bom senso regressa. É preciso que alguém se lembre que nesta altura difícil havia pessoas a defender o bom senso. Portanto, é só isso, estamos aqui a marcar uma posição, estamos aqui a defender, porque evidentemente a onda avassaladora dos meios de comunicação social, das séries da televisão, dos jornais, das opiniões, dos discursos, das políticas, das leis, é uma onda que tem um poder enorme e que parece destruir tudo, o seu caminho. Sempre foi assim. É, mais uma vez, uma coisa normal. Não nos devemos escandalizar com isso, nem devemos assustar-nos contra isso, porque o Senhor já ressuscitou. Portanto, no final já ganhámos. Não é esse o problema. Agora, temos uma luta pela frente e temos que a travar. É ser fiel no pouco e Deus nos confiará mais. Exatamente. E deixar as coisas evoluir, cada um fazer o que tem que fazer, ao nível das suas capacidades, com a ficar bem esclarecido, é a primeira finalidade, e a Igreja tem-nos ajudado imenso, quer dizer, temos documentos por todo lado. É a entidade no planeta que mais trabalhou este assunto, como aos outros, quer dizer, mais uma vez, na economia, que é a minha área, e que foi a batalha anterior, como já disse, temos documentos preciosos da Igreja. Portanto, a Igreja tem sobre estes assuntos todos, sociais, humanos, familiares, etc., um acervo que nós temos que conhecer. A primeira coisa é conhecer. Para nos estarmos esclarecidos e para esclarecer as pessoas à nossa volta. E depois saber o que é que temos que fazer, cada um no seu sítio. Sente que nos tempos que correm a humanidade está a perder a sua identidade? E não sei se não sei se está a perder mais do que... É verdade que nós estamos a viver talvez um dos períodos de maior transformação da história do planeta. É uma coisa boa. Uma coisa excelente.
enfim, a Canção Nova não podia existir se não fosse essa melhoria tecnológica. É então, estão a mudar sempre a maneira como fazem os vossos programas, as coisas são cada vez mais digitais. E tudo concentra nesta altura. É impressionante que nos últimos 20 anos, e ninguém sabe quantos mais anos vão ser, as novidades tecnológicas da medicina até à tecnologia da informação, passando pela energia, pelas finanças, em todas as áreas, ao mesmo tempo, estão a acontecer mudanças radicais. Sim. Isso perturba a população. As pessoas estão assustadas, não é? As pessoas estão com medo. E é verdade que estão a ressurgir muitos erros, porque nos períodos de transformação nascem os erros. Não é? Portanto, nós vemos isso. Ora, nós somos aqueles que acreditamos que já ganhámos, quer dizer, que Cristo ressuscitou. Sim. E, portanto, a nossa questão é saber, neste período, neste momento, como é que vamos fazer. E, mais uma vez, é importante, já disse isto há bocadinho, mas é importante repetir, nós vivemos hoje, por causa do mundo, do tempo em que estamos, projetados numa ficção. Sim. Que é a ficção dos jornais. Nós estamos todos a resolver o problema da humanidade. Mas a humanidade não existe. Existe a humanidade da pessoa que está à minha frente. Existe a humanidade dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus colegas no emprego. Essa humanidade existe. A humanidade como um todo é uma criação dos meios de comunicação social, é uma criação dos teóricos, não é? E que serve de muito pouco. Portanto, o que eu penso que nós devemos é centrar-nos naquilo que temos e não naquilo que os meios de comunicação social, que a televisão, que a internet, nos vende como problemas. Sim. E depois há muitas pessoas muito angustiadas com coisas que leram, quando a vida delas está relativamente razoável, enfim, está tudo normal. Sim. Mas qual é o seu problema? É que eu li não sei o que. Mas não esqueça, deite fora. Costumo dizer, deite fora ao jornal e agarra ao correio. O correio é a realidade. A correio é a sua família, as pessoas que lhe escreveram, são os problemas verdadeiros. Sim. Os jornais, não estou a dizer que seja mentira. Estou a dizer, não é o meu problema. Não tenho que perder tempo com isso. Uma das primeiras coisas que os cristãos são é tratar dos problemas reais. Não é? É isso que o Evangelho nos conta. Nosso Senhor queria salvar o mundo. E salvou o mundo. Mas como é que ele fez? Falou com a samaritana e encontrou o Zaqueu e foi assim que ele fez. Não é? É assim também que temos que fazer. Não temos que tratar do problema da humanidade. Temos que tratar do problema do Zaqueu. Que está aqui ao lado, daquela pessoa que tem uma dificuldade. É esse o nosso Se cada um se preocupasse em tratar do seu problema à sua volta, se calhar as coisas estavam bem melhores. E esse é o método cristão desde o princípio. Quer dizer, desde sempre foi assim, que os Atos dos Apóstolos, depois as histórias dos padres da Igreja, dos santos, ao longo dos séculos, foi sempre assim. Quer dizer, aquela maneira como transformámos o mundo, e ninguém transformou tanto o mundo como a Igreja, a maneira como nós transformámos o mundo nunca foi tratar de questões genéricas, de questões globais, mas foi sempre tratar do pobre que estava no caminho, a Madre Teresa, tratar das pessoas concretas, não é? São Francisco, São Sales, São Vicente, faltam poucos dias para a festa de São Francisco. São pessoas que mudaram o mundo, de facto, no seu tempo. E como é que fizeram? Tratando concretamente. Ainda agora apareceu ali no ecrã a Irmã Dulce. Exatamente. Que também é muito recente. Essa é a maneira dos cristãos. E hoje temos muitos cristãos que são embrulhados por este espírito do mundo e que se deixam levar por angústias, que são demoníacas, de facto, quer dizer, são tentações, porque depois desistem de fazer a única coisa que podem fazer. Exato. Porque o nosso problema não é o mundo. Ninguém tem o problema do mundo. Nem o Papa tem o problema do mundo. É verdade. Eu lembro-me, deixa-me contar uma história do Sr. António Monteiro. O Sr. António Monteiro era bispo de Viseu e era na altura, já morreu há muito tempo, mas era na altura, e já foi há muito tempo, eu vim aqui a Fátima fazer uma conferência e encontrei o Dr. António Monteiro. Ele era o Presidente da Conferência Episcopal para a Família. E eu fiz a minha conferência, ele estava a presidir a sessão, e eu, que sempre fui assim um bocadinho turbulento, terminei a minha conferência dizendo mais ou menos isto. E reparem, o meu problema é a minha família. Eu só tenho o problema da minha filha. Se fosse aqui como o Sr. D. António, que tem o problema das famílias todas do país, seria muito mais complicado. Eu disse aquela piada e depois continuou, mais sessões, intervenções, e no final, como sempre o Bispo, no final faz a sua intervenção. E o Sr. D. António, antes de fazer a sua intervenção, disse assim, sabem como é que eu faço? Eu faço assim, eu trabalho o que posso, e depois chego ao fim do dia, senhor, as famílias são tuas, trata tu delas. É a maneira certa de fazer. É verdade. Esta intervenção do Sr. D. António temos usado muitas vezes ao longo da vida. Que é isso mesmo, não é? Cada um tem que fazer o que pode. Até o Sr. Bispo, que não tem, digamos, uma família diretamente para tratar de filhos, mas que tem as famílias todas, porque é o Presidente da Conferência Episcopal para a família, tem que fazer assim, quer dizer, trabalhar nas coisas que tem que fazer e, portanto, ser atento, diligente e atento nas suas funções e depois entregar tudo ao Senhor. Façamos a nossa parte e depois entreguemos
aquilo que não conseguimos fazer, que nos é impossível, nas mãos de Deus, não é? E é isso que isso é que fazemos o que temos que fazer, porque o resto não nos compete. É verdade, é verdade. Nós vivemos num tempo que está muito centrado em responder à pergunta o quê e como. Quer dizer, com a ciência, procurar perceber a realidade. E com a técnica, procurar melhorar essa realidade. São perguntas o quê e como. Mas o nosso tempo não se pergunta o quê ou para quê. Perdeu os motivos e perdeu as finalidades. Não está preocupado nisso. Se a gente começa a fazer perguntas, aquelas perguntas que as criancinhas fazem, com a oportunidade dos porquês, mas porquê, mas porquê, mas porquê? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a maior parte das entidades, digamos, oficiais, ficam sem resposta. Não têm resposta. Porquê? Porque a resposta é algo que nos ultrapassa. Quer dizer, esta é a verdade que o ser humano sempre confrontou. A nossa resposta não está dentro de nós. Assim como nós não conseguimos abrir uma porta sem uma chave, e a chave vem de fora, e sem enviar a chave a gente não abre a porta está fechada. Uma fechadura nunca se pode abrir a si própria. Um enigma nunca se resolve a si mesmo, é algo que vem de fora para resolver. Assim é o ser humano. O ser humano é um enigma para si próprio. Somos, aliás, a única entidade que acha que é um enigma. Quer dizer, o resto, a vaca e a árvore, o rio, a montanha, estão no seu sítio, não se levantam problemas. Nós, todos os seres humanos, andamos sempre inquietos à procura de uma resposta, de um para quê, de um porquê. Não é? E essa resposta não a temos, vem de fora. Sim. E isso aconteceu em Jesus Cristo. Quer dizer, foi Cristo que veio de fora e foi Ele que nos salvou. E, portanto, encontrando essa chave, resolvendo esse enigma, abrindo essa fechadura, nós temos a resposta. E essa resposta está presente na Igreja, está presente hoje no mundo, todos os dias, é a presença da Santa Igreja. Outros têm pedaços da resposta, como eu digo, e não quero utilizar nenhuma outra resposta, outras atitudes, mas são pedaços desta resposta. A gente consegue, olhando da pessoa de Cristo, e encontramos nas outras respostas aquelas parcelas de verdade. Nós agora temos isso cada vez mais presente porque os papas andam por todo lado. Sim. E confrontam-se com todas as culturas. E quando vão lá, fazem normalmente, enfim, o primeiro foi João Paulo II aqui em Marrocos, foi a primeira vez que eu despertei para isso, vão lá e olham para aquela cultura com os olhos de Cristo e encontram naquela cultura as presenças de Cristo. O discurso que o Papa João Paulo II fez no estádio aos jovens muçulmanos, eram só muçulmanos, em Marrocos. João Paulo II em Marrocos, não sei exatamente a data agora correndo, não é fácil de encontrar na net. O discurso que ele faz a jovens muçulmanos sobre o Islão, está-lhes a falar daquilo que eles são, mas está-lhes a falar daquilo que eles são a partir de uma visão cristã. Sim. Ou seja, Cristo está presente em todas as coisas, sim, sim. Mesmo naqueles que não lhe conhecem o nome. Esse é o drama deles, não lhe conhecem o nome. Nós conhecemos, esta é a vantagem que nós temos, esta é a graça maravilhosa que nós temos. Mas é esta a resposta para a sociedade. E quando olhamos para os problemas económicos, quando olhamos para os problemas políticos, diplomáticos, a gente percebe que o que faz falta é Cristo. Os problemas técnicos por todos os homens. Nós já experimentámos, na minha área, a economia, já experimentámos todos os sistemas económicos. Não podemos perguntar mais, quer dizer, já está tudo inventado. E porquê que as coisas não correm bem? Por causa do pecado, por causa do egoísmo, por causa de termos recusado para isso. Hoje o problema é cada vez mais, como sempre foi, não é uma novidade, mas hoje talvez se senta mais, precisamente por causa das opções que se sentem. O problema é o problema religioso. É isso que o Papa Francisco chegar a dizer a todo lado. O Papa Francisco, quando fala de economia, por exemplo, ele não fala de economia, fala de idolatria do dinheiro. Idolatria é um problema religioso. Sim. E, portanto, o que é que ele está a dizer? O que ele está a dizer é o problema económico é um problema religioso. Quer dizer, o problema de termos posto o nosso Deus numa coisa errada. Sim. Mas como é que se resolve isto? Não é por mais economia, não é com mais técnica, não é com mais produção, com mais investimento. É com mais religião, quer dizer, é com mais Cristo. Não é? E isto é verdade, assim, na política, quando estamos a ver relações internacionais, estão à beira de se zangarem todos e fazerem uma guerra, mais uma vez é isso. E, portanto, quando, num tempo, que pela primeira vez resolveu todos os problemas técnicos, porque a ciência avançou espantosamente, e aquilo que durante muito tempo a Igreja, a humanidade sofria, porque tinha sujo nas panelas e fogo dentro de casa, tinha doenças que não sabia curar, etc. Todos esses problemas a nossa ciência já resolveu ou está à beira de resolver. Sim. O que é que não... Quando isso desaparece tudo, fica nu o problema central. As gerações antigas tinham esse problema, sempre tiveram, mas tinham outros. Dramáticos, humanos, de saúde, de economia, de política, etc.
Mas esses dois já resolvemos, sabemos como é que fazemos, já temos todas as técnicas. Falta o essencial, que de alguma maneira a nossa geração abandonou mais do que as anteriores. É verdade. A conversa está ótima. Vamos para um brevíssimo intervalo. Tome um cafezinho e volte. Espero por si. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje temos aqui o Sr. Professor Dr. João César das Neves e também só lembrando que esta semana é a semana de oração pelos cristãos. Então convido já a que nós todos nos unamos como cristãos e nos unamos em oração, porque de manhã é que se começa o dia. Então já comecemos esta manhã com este intuito de rezar pelos cristãos que tanto precisam da nossa oração. Não podemos deixar de falar também do Fórum Internacional de Davos, na Suíça. As maiores economias, os países mais ricos, os mais industrializados, e uma mensagem do Papa Francisco foi muito assertiva, que diz assim: somos todos membros de uma família humana. A obrigação moral de cuidarmos uns dos outros decorre desse facto. Assim como do princípio relacionado de colocar a pessoa humana e não a mera busca de poder ou lucro no centro das políticas públicas. Dr. João, uma mensagem tão simples, mas também que coloca a pessoa em primeiro lugar e que chama a atenção do ser humano, que ele não vive sozinho e que ele não é bom sozinho e que precisamos deste cuidado de cuidar uns dos outros e de sermos família. E não só vermos a questão do cifrãozinho ali à volta. O que é que acha desta mensagem e também deste Fórum Internacional? O Fórum Internacional de Davos é uma coisa que começou a seguir à Segunda Guerra Mundial e é uma ideia muito simples, que é discutível. Sim. Que é a ideia de que os ricos e poderosos são espertos. Portanto, vale a pena ouvir o que eles têm para dizer. Sim. Não é? Portanto, o que acontece em Davos é que vão para lá os famosos, os ricos, os poderosos. Todos os anos temos vários políticos de topo, temos vários artistas, cientistas que vão lá e falam para a população. A população em geral não liga muito. Mas é um encontro interessante, não é para levar muito a sério, digamos assim, não é um sítio onde se vão tratar a sério os problemas de fundo, não é aí. Há outros fóruns onde essas coisas acontecem, ali não é assim. Mas é interessante porque há sempre pessoas com algum interesse que vão lá dizer e dizem coisas para uma plateia grande. Portanto, é uma manifestação que não tem a importância que muitos lhe atribuem, não é também o horror que outros analisam, mas é um fenómeno que acontece e, sobretudo, como se tem vindo, dura. Quer dizer, já há muito tempo que isto existe. Não é? Os Papas, em geral, mandam uma mensagem e é sempre a chamar a atenção para a mesma coisa, não tem nada que saber, todos sabemos, não é? E de alguma maneira dão-lhe importância por esta presença. Não é? Mais uma vez, o Papa Francisco se centra nisto. Portanto, o problema da dignidade da pessoa humana, que é o centro, a raiz da doutrina social da Igreja, porque, de facto, ela está ameaçada. Está ameaçada das maneiras tradicionais, da exploração, do engano, da escravatura, e agora das novas formas, dos novos métodos, novas tecnologias, que muitas delas não têm... Ainda estão no início e ainda estamos um bocadinho na parte sem reino nem roque de indefinição das coisas. E por isso há muitas coisas que pessoas estão a ser atropeladas nisso. Ainda não se sente. Portanto, também há o contrário, que é as pessoas em pânico perante estas novas tecnologias e com medo sequer de entrar nelas. É normal. Estamos, mais uma vez, é um período de transformação. Já aconteceu vários ao longo da história. E acontece sempre isto. Temos aqueles que ficam fanáticos e que querem tudo a todo custo e aqueles que têm medo e querem manter o que está para trás. O que é razoável é avançarmos, mas avançarmos com os cuidados, e esses cuidados são exatamente o que o Papa refere na mensagem, e que tem que ser, em particular, a dignidade da pessoa humana, de todas as pessoas, e depois uma preferência pelos pobres, pelos mais necessitados. Não é? E o afastar da idolatria, da tecnologia, da idolatria, da riqueza, do poder, que de facto são muito poderosas, como sempre foram. As novas tecnologias, elas levam a que o ser humano fique mais individualista e que se feche mais para os outros. Acha que é por aí? Pode acontecer. De facto, é uma das tentações. É verdade que as redes sociais, como o próprio nome indica, criaram novas formas de socialidade, onde as pessoas passam mais tempo, às vezes, com as pessoas à sua volta. Passam mais tempo na internet, nos Facebooks, nessas coisas, do que com as pessoas à volta.
E aí é uma coisa boa, por um lado, portanto, é preciso começar por dizer, é bom. As pessoas têm hoje contactos, mesmo que estejam sozinhos e isolados, perdidos às vezes muito longe, podem ter relações. Mas tem perigos, tem problemas, como sempre. Não é? O principal problema é a falsidade de algumas dessas relações. Portanto, a pessoa não é conhecida como ela própria, é conhecida como se inventa a si próprio. Criam-se figuras de si próprio, os avatares, como se diz nestas coisas, que são ficções. Sim. Para a pessoa que não consegue viver consigo, inventa uma outra figura e depois cria-se imagens, e isso é uma falsidade. Uma falsidade que vai acabar mal e que pode levar a muitos sofrimentos e a muita destruição. Portanto, o poder destas coisas é muito grande, em si é uma coisa boa, portanto temos que começar por dizer isso, para não cairmos também na tentativa de evitar uma coisa que não é evitável, porque quer dizer, a transformação vai acontecer, quer a gente queira, quer não. Agora, é importante perceber, usá-la. Usar bem. Exatamente, usar como deve ser. A Igreja tem usado isso intensamente, enfim, os Papas já começaram a usar a rádio Twitter nos anos 30 e agora estão nas redes sociais em presença, e isso acontece também nas dioceses, nas várias organizações, como a Canção Nova e outras comunidades, e portanto é normal usar esses meios como usamos os meios anteriores, mas ter consciência dos perigos. E esses perigos passam muito, mais uma vez, por pessoas reais à nossa volta, quer dizer, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, por aqueles jovens que são seduzidos por isso e começarmos a trazê-los para a realidade de uma maneira sensata, com diálogo, com conversa, para que primeiro saibam usar essas coisas, é importante usá-las e saber usá-las, na medida em que nos ajudam, na medida em que nos tornam mais humanos e não na medida em que nos escravizam, em que nos diminuem. O Papa pede que a Cimeira de Davos este ano possa resultar num compromisso para diversos protagonistas, na tentativa de construir um mundo melhor, através do encontro de vontades políticas e da cooperação recíproca. Este ouro sobre azul parece-lhe possível, tendo em conta os interesses da economia? Um dos pontos importantes em que, em alguns desses aspectos, a própria economia já percebeu que precisa dessa cooperação. Não é? Quando estamos a falar, por exemplo, da questão do ambiente, que é uma questão que tem um impacto económico devastador em todo o lado, e que as empresas têm que viver, reparem que muitas pessoas acham que o problema do ambiente quer dizer vamos acabar com a economia. É um erro, não é isso que vai acontecer. É evidente que não vai acontecer. Se vamos fazer isso, vamos estragar tudo. O que acontece é, vamos ganhar dinheiro com o ambiente, ou seja, as empresas vão perceber que têm que proteger o ambiente e com isso vão mudar a sua maneira de operar e depois no final vamos todos ficar melhor, quer dizer, o ambiente é protegido e as empresas também. Tem que haver uma combinação das duas coisas. Se nós vimos a economia oposta ao ambiente, destroem-se os dois. Destroem-se os dois. Não é? É muito importante porque isto é sempre a posição, mais uma vez, é sempre a posição da Igreja. Se voltarmos 100 anos para trás, encontramos que a atitude normal, que na altura era apregoada, era a atitude de luta de classes entre os capitalistas e os trabalhadores. É verdade que havia um confronto, havia problemas. O que é que a Igreja sempre disse? Não é uma luta de classes, é uma cooperação. É uma cooperação entre os dois. Porquê? Porque nós precisamos do capital e precisamos do trabalho. Foi sempre essa a posição da Igreja relativamente à questão da luta de classes. Mas o trabalho é humano e o capital é físico. E, portanto, o trabalhador tem prioridade. Certo? Esta foi a posição da Igreja sobre este problema. Quando agora voltamos 100 anos para a frente e estamos com um problema que já não é propriamente a questão do sistema económico, mas é o problema, por exemplo, do ambiente, mais uma vez é isso que a Igreja está a dizer. Portanto, nós temos que proteger o ser humano. E para proteger o ser humano, precisamos de proteger o ambiente. Não é destruir a economia, porque destruir a economia destrói o ser humano também. Nós precisamos todos de comer e de viver. Exatamente. Agora, temos que ter uma conversão ecológica, como diz o Papa Francisco, de maneira a que os mecanismos que nós temos continuem a funcionar porque as pessoas precisam deles, mas que protejam, sobretudo, os futuros, os nossos descendentes que vão viver num... E não dá para lutar contra a natureza. Exatamente. A natureza nunca perdoa. É verdade. É o que é. E, portanto, temos que trabalhar com ela. Não é fácil fazer isto, é um problema difícil. Agora, o ponto é que toda a gente já percebeu que o problema não é um problema de um país ou de uma região, tem que ser um problema geral. É mundial. E por isso temos que haver um acordo. Entidades como Davos ajudam a encontrar esse acordo. Não é? Sim. Esse consenso está debaixo de fogo, porque algumas entidades que estão agora a subir a dizer, a negar a evidência e a tentar evitar isso, porque não lhes dá vontade de mudarem de vida,
E, portanto, temos isso, desde o Presidente americano, o Presidente brasileiro e outras entidades, que andam a tentar negar essa evidência. E, por isso, mais uma vez, temos que reforçar a necessidade da cooperação, a necessidade da atitude perante a realidade, sem exageros para um lado, mas também sem exageros para o outro. E a própria natureza ensina-nos como dar a volta. Exatamente. É muito importante perceber, nós não estamos a proteger a natureza já cá estava. Exatamente. E há de cá estar depois de a gente se ir embora. Nós estamos a proteger o ser humano, em particular os nossos filhos, as gerações futuras. Essas é que podem desaparecer, as gerações futuras. Agora, a natureza vai cá estar depois da gente se ir embora. Não estamos a defender a natureza, não precisa da nossa defesa. Elas têm maneira de resistência muito superior às nossas capacidades de destruição. Agora, as nossas vidas é que podem ser destruídas no meio disto. Também gostava de ter a sua opinião sobre a crise que afetou Portugal nos últimos anos. Se a crise já passou ou se a crise ainda está nas centenas de famílias ou se ela permanece? Nós tivemos, de facto, uma crise a maior desde a Segunda Guerra Mundial, em termos económicos, em 2011, 2013. Foi uma queda muito forte, da qual saímos. E nós estamos a recuperar, a economia está a crescer razoavelmente desde 2013 até hoje. E a previsão para o próximo ano é que ainda vai continuar a crescer. Portanto, aquela crise é uma crise que não se repete. Não vale a pena ter agora a usá-la como fantasma para toda a vida. Não se repete. Agora, aquela crise teve consequências que ainda cá estão. Sim. E algumas delas não estão a ser abordadas como deviam. De facto, nós temos um problema de poupança muito baixa, temos um problema de investimento muito baixo. De alguma maneira, continuamos a ter um nível de consumo que não é sustentável pelo nosso nível de capacidade económica e que antigamente resolvíamos isso pela dívida, endividávamos, hoje ninguém nos empresta e, portanto, já não nos endividamos, mas estamos a vender capital, estamos a reduzir a poupança e estamos a comprometer o futuro. Sim. Mesmo, por exemplo, o problema do Orçamento de Estado, que parece que para este ano próximo, este ano que estamos, vai ser positivo pela primeira vez desde 25 de Abril, e que é uma coisa boa, mas é importante dizer que isso não foi conseguido através de uma reforma estrutural do Estado que se torne sustentável, foi através do corte no investimento público e no corte das despesas de operação, ou seja, comprometendo o funcionamento dos serviços, para pagar aos funcionários que estão contentes e não protestam, mas há uma degradação evidente na qualidade de serviço, estamos a comprometer o futuro. E, portanto, isso é verdade no Estado, é verdade na banca, é verdade na construção, é verdade em vários outros setores. Portanto, estamos a falar, em geral, deste problema que as entidades internacionais estão todas a avisar, a União Europeia escreveu sobre este orçamento, isso mesmo, há poucos dias. Nós temos uma situação preocupante, porque a economia está bem, está a crescer, mas não está a crescer nos sítios em que devia crescer. Sim. Está a crescer muito o consumo, está a crescer muitas despesas desse estilo, mas não estão a limpar as coisas para a crise que vem aí, porque virá outra crise. A gente não sabe quando, não será igual à anterior, nunca são, provavelmente não será tão dramática como a anterior, dificilmente será, porque esta foi a mais grave desde há muito tempo. Portanto, não vale a pena assustar com o papão da crise anterior, ela não volta. Agora, será uma crise para a qual nós não estamos preparados. Não aproveitámos este período de alguma bonomia, de alguma estabilidade e de algum crescimento para reforçar, digamos, as estruturas do país para nos confrontar com o choque que aí vem. E isso é um problema que, mais uma vez, não é uma novidade, todos os analistas sérios têm repetido e dito. Na economia portuguesa não está mal, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Estou a dizer que podíamos ter aproveitado este período para fazer várias reformas e várias que seriam muito mais fáceis agora, porque precisamente esta é a altura, quando o vento está pelas costas, quando o sol está a brilhar, é a altura para mudar o telhado da casa, para fazer as obras. E depois vai-nos acontecer, como aconteceu na crise anterior, que é, como não fizemos isso no período fácil, vai ser no meio da chuva, no meio da trovoada, que nós vamos andar a fazer obras que não dá jeito nenhum, porque corre mal, não é? Quando as pessoas dizem, e têm razão, que no período da Troika se andaram a fazer dolorosas reformas, porque quando à altura que devíamos estar, pelo contrário, a tentar facilitar a vida às pessoas, porque estava tudo no meio da crise, tem razão. Mas isso só é possível se nós, no período em que estamos bem, fizermos essas coisas que não fizemos antes da crise, nem estamos a fazer agora. Portanto, mais uma vez, há aqui um problema grave de ilusão, mas está tudo contente, não é? Está tudo feliz com a situação atual. Portanto, também eu não quero ser desmancha-prazer, mas é de facto difícil a circunstância. Quais são as áreas que acha que deveria haver investimento? Nós, neste momento, estamos a ter primeiro temos pouco capital, quer dizer, temos pouca poupança. As famílias não estão a poupar.
As empresas estão a preparar alguma coisa, é aí que há o investimento. O pouco que há vem das empresas. E, portanto, o primeiro problema é um problema de disponibilidade de fundos. Sim. Não estamos a usar, felizmente, já a dívida externa, como durante muito tempo fizemos, isso não está a acontecer, tentamos a diminuir a nossa dívida externa, isso é uma coisa boa, mas isso quer dizer que estamos sem capacidade de financiamento, não temos meios para financiar. Depois, onde é que devemos investir? É uma resposta que, mais uma vez, não é uma resposta genérica, quer dizer, um professor de economia não sabe isso. Sim. Quem é que sabe? O empresário concreto no sítio concreto onde está. É que nem sequer é um problema de setores. Há alguns setores que estão melhores, e eu podia fazer essa lista. Mas dentro dos setores que estão mal, há muitas empresas a fazer muito bom dinheiro e bom negócio, e outras horríveis que estão na desgraça. E nos setores bons também há muito disparate a ser feito. Portanto, depende muito do próprio sítio, não é? Depois o economista vem e vê as linhas gerais, não é? Sim. Posso dizer, o turismo agora está maravilhoso, está a crescer muito bem, etc. É verdade. Estão-se a fazer muitos disparates nessa área também. Mas é um setor que está a correr bem. Portugal teve sorte, teve muita sorte. Teve sorte porque houve uma revolução no turismo. Já falei das revoluções tecnológicas. Sim. A internet transformou completamente o turismo. Porque agora já não são aquelas agências de viagens que dominam, porque as pessoas concretas marcam os seus sítios. E Portugal, que tem condições turísticas excelentes, sempre teve, conseguiu cavalgar essa onda de uma maneira ótima. Primeiro teve sorte por causa de uma desgraça alheia, que foi as confusões no norte da África, que fez com que os turistas saíssem de lá por causa daquela turbulência terrível da Primavera Árabe e viessem para aqui. E viram e conheceram e gostaram e passaram a ficar, portanto mesmo quando as coisas recuperaram no norte da África, muitos turistas deixaram de ir para lá porque descobriram Portugal. E Portugal, portanto, tem um setor que está a correr muito bem, mas há mais, quer dizer, temos o setor do vinho, temos o setor da indústria, temos vários outros setores onde as coisas estão a correr bem. É bom, estamos a crescer, não é? Agora, era importante que isto estivesse feito de uma maneira um bocadinho mais, digamos, primeiro com mais fundos, portanto não há, como eu disse, portanto não temos meios para isso, estamos a perder até canais de financiamento internacional, porque os nossos bancos estão com dificuldades, estão a emprestar sobretudo ao consumo e ao imobiliário, estão numa especulação de uma bolha de preço das casas, quando deviam estar a virar para o setor, digamos, geral das empresas, que é onde se vem o futuro, não é? Mas o mais importante e o mais assustador disto, talvez seja o facto de ninguém estar preocupado com isso. Nós tivemos uma campanha eleitoral há relativamente pouco tempo. Sim. Este assunto isto que eu estou a dizer agora, ninguém disse. Sim. Porquê? Porque enquanto haja dinheiro para consumir, enquanto as pessoas tenham para se manter os níveis de vida, chega e sobra, está tudo bem, e de facto, enquanto o vento estiver pelas costas, está tudo bem, não é? Ninguém está a pensar no futuro próximo, não é? Isso não é uma culpa dos políticos, é uma culpa dos eleitores, porque, de facto, se alguém dissesse o que eu estou a dizer, nunca mais era eleito. Claro, então, nós não temos maus políticos, não é verdade que nós temos maus políticos. Eles são ótimos políticos. Sim. Agora, o país gosta de ser enganado, gosta de se sentir, não está a pensar, de facto, no que vem aí. E o que vem aí é um bocadinho assustador por causa das transformações todas que nós temos, não é? Nós não temos, de facto, nenhum planeamento médio e longo prazo, mas ninguém sequer exige que haja. E isto assusta um bocadinho, de facto. Sim. Com certeza muitas famílias acompanham este programa. Como economista, um conselho que tenha para as famílias que nos acompanham? Bem, o conselho é não gastarmos tudo como se tivesse o fim do mundo a próximo. Sim. E termos cuidado com o que vem aí, não é? Portanto, esta situação não é uma situação excelente, ótima, que não vai acabar amanhã, deve continuar, portanto, não estou a agoirar crises próximas. Felizmente tivemos sorte, o mundo tem-nos ajudado, a Europa tem-nos ajudado, mas há ameaças e nuvens no futuro, e, portanto, nós temos que nos preparar para o que vem aí. O que é que isso quer dizer? Quer dizer várias coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, poupar alguma coisa, porque vem aí tempos piores. E se nós fizermos agora, gastarmos como se isto fosse a situação normal, vamos ter tristezas no futuro próximo. Depois também tem a ver em termos de preparação do próprio emprego. Quer dizer, é importante ter consciência se aquilo que nós estou a fazer é um emprego com sustentabilidade. Nós nunca podemos saber porque as coisas não se controlam. Sim. Mas é evidente que há certos tipos de atividades que nunca vão, que estão agora ao ar, ou com o sol e com o vento, com alguma prosperidade, mas que vão desaparecer assim que o ambiente mudar, e nessa altura as pessoas vão todas, vai correr mal. Portanto, tentar enveredar para tipo de atividades, setores e empresas que sejam mais sólidas, que mostrem com mais solidez, investir também na educação, investir em formação profissional, aproveitar este período de alguma liberdade para nos prepararmos para
para períodos que vêm mais difíceis. Mas isso faz, ninguém sabe aonde é que vão ser, quando é que vão ser ou como é que vão ser. Agora, sabemos que há coisas que vão resistir melhor e outras que vão resistir pior. Não é? E quando vier uma enxurrada, temos que fazer os fundamentos na rocha e não na areia, como o Nosso Senhor diz. Isto é como na agricultura. Em tempo de colheita, vamos encher os celeiros para quando vier o inverno, exatamente. nós Portanto, termos... toda a gente sabe. E repare, e depois também tem outra coisa que vale a pena dizer que a crise anterior nos ensinou, o que nós já sabíamos antes, que é os portugueses têm uma enorme capacidade de dar a volta, Sim, de é se ajustar. Não é? E migram, mudam de setor, mudam de sítio, fazem de novas maneiras. Portanto, a flexibilidade da economia portuguesa é espantosa. Sempre foi e a última crise confirmou-o mais uma vez. Portanto, isso depois vai correr bem. Sim. Quem estiver precavido, quem souber que isto não é, que a situação atual não é para sempre e que vai vir aí qualquer coisa, poderá preparar-se inteligentemente, quer fazendo poupanças, quer preparando-se nas suas atividades profissionais para um choque que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Também sabemos que os jovens são o futuro da humanidade e também queria que desse uma palavrinha aqui para a nossa juventude. Muito bem. Que às vezes anda um bocadinho perdida e que precisa, às vezes, de uma palavrinha. Eu costumo dizer que é mentira, porque os jovens no futuro são velhos. Portanto, o futuro é sempre para os velhos, não é para os novos. É verdade. Os novos não ficam mais novos no futuro, ficam sempre mais velhos. Não é? Agora, de facto, a juventude hoje está assustada, tem medo. Sim. É uma das características dessa geração. Há 2 gerações não era assim. A minha geração não era uma geração que tinha medo. A minha geração é uma geração que tinha entrado na Europa, que tinha punha as mãos na massa. E que estava imotivada. Estas últimas gerações, a atual da juventude e a imediatamente anterior, estas 2 gerações, são 2 gerações que viram, de alguma maneira os sonhos esfumarem-se, as promessas serem falsas. A crise foi dramática nesse aspecto. E, portanto, é uma geração com medo, com temor, não sabe o que é que vem aí. É nessa exatamente que nós temos que apresentar Jesus Cristo, quer dizer, temos que apresentar a esperança. Sim. Não é? Quer dizer, uma coisa é o otimismo, que é achar que as coisas vão correr bem. Outra coisa é a esperança, que é a certeza de que o que quer que aconteça, nós sabemos que vamos ser salvos. Sim. Estamos salvos. E é isso que temos que fazer. Portanto, esta geração é uma geração que precisa de esperança. O Papa tem centrado nesta etapa. Já o Papa Bento XVI também fazia o mesmo, precisamente porque é um problema de há 2 gerações. O sublinhar o aspecto da esperança. Portanto, o ponto fundamental é isto. Nós sabemos em quem pusemos a nossa confiança. Se eu puser a minha confiança no curso que tirei da universidade, ou que no emprego que consegui, ou no dinheiro, vai correr mal. Não é? E é para isso que toda a sociedade nos está a orientar, sobretudo os jovens. Sim. Acreditem na vossa beleza, acreditem na vossa paixão, nas vossas capacidades. E isso vai correr mal. Sim. Vai correr mal porquê? Porque ficam velhos. É o que eu dizia há bocadinho, quer dizer, mais novos não ficam. A única coisa que vai acontecer é ficar velhos. Agora, ponham a confiança noutra coisa. Ponham a confiança naquilo em que vale a pena. Sabemos em quem pusemos a confiança, diz São Paulo. Sim. E é isso que nós temos que fazer. E, portanto, mais uma vez, a resposta a estas questões é sempre a mesma. E é a resposta de uma vida equilibrada, de uma vida com sentido, que depois nos envolve nos problemas todos. E, portanto, claro que tem que preocupar-se com o seu aspecto, e que tem que preocupar-se com os seus estudos, e que tem que preocupar-se com os seus empregos. Mas com esperança noutra coisa que não depende disso. E que está para lá disso. E depois de fazermos tudo o certo, confiarmos no Senhor que vai nos conduzir. No fundo, nunca tirar Deus do centro. Exatamente. Tem que estar aí, é aí que Ele está. E se a gente andar à procura cá fora, vamos perder o centro. É a única coisa que nós vamos fazer. Nós não conseguimos tirar Deus do centro. Nós podemos sair do centro e perdermos-nos do nosso centro. Mudando um bocadinho do nosso tema, estamos aqui em Fátima. Sei que tem uma predileção por Fátima. Queria que partilhasse connosco um bocadinho sobre o que é Fátima para si, na sua vida. O que é que esta mensagem fala ao seu coração? Bem, nós portugueses nascemos com Fátima, não é? Portanto, desde pequeno que nós vivemos o mistério de Fátima. Agora, podemos dizer que a revelação de Fátima se transformou com o Papa João Paulo II. Sim. Não é? Quer dizer, foi o final da revelação de Fátima, foi a última peça. Ainda faltam algumas, provavelmente, porque ainda não sabemos tudo, por exemplo, do que a irmã Lúcia escreveu ou disse. Ainda há coisas que sabemos que estão escritas e que estão por revelar. Mas a última grande revelação do mistério de Fátima, aliás, o terceiro mistério, a terceira parte do mistério inclui-se nisso, é quando Fátima se transforma numa questão planetária, e isso acontece na pessoa de João Paulo II.
E nós vivemos isso todos aqui em Portugal diretamente, não é? E eu também, não é? E, portanto, nessa altura, Fátima ganhou uma importância que não tinha antes por causa desse fenómeno. E, portanto, eu fui levado por isso e tenho, de facto, uma grande devoção, tenho uma... Escreveu um livro também? Escrevi o Século de Fátima. O Século de Fátima é um livro que foi muito marcante muito para mim, porque aconteceu já por acaso, quase por milagre, e por isso fui investigar a fundo coisas que sabia, mas que não tinha visto. E, portanto, por causa desse livro, que já tem muitos anos, já tem quase 20 anos, a minha presença de Fátima na minha vida, e também porque por causa do livro depois chamaram-me muitas vezes para falar sobre o assunto, portanto passei também a falar muito mais sobre Fátima por causa desse livro. Portanto, de facto, esse livro é um livro que na minha vida marcou uma presença de Fátima diferente, né? E que foi causado diretamente por isso, porque é exatamente João Paulo II, o terceiro parte do segredo, que flagram o livro O Século de Fátima. E depois, por causa de João Paulo II, conheci São Luís Guimão de Montfort e fiz a consagração de São Luís. Portanto, João Paulo II foi um Papa decisivo na minha existência e na forma como me relacionei com estes assuntos, como era normal que fosse. Enfim, eu era um jovenzinho quando eu fui muito devoto de Paulo VI, não é? Sim. Os papas anteriores eu era muito pequenino. Portanto, João XXIII, lembro-me de ver a morte dele quando era uma criancinha ainda. E, portanto, não era sequer consciente para... Mas Paulo VI foi um Papa para mim muito importante, mas João Paulo II foi quando eu me transformei adulto, já era um jovem, e, portanto, foi com São Paulo II que cheguei a estas coisas, e até a Fátima, que era uma coisa que eu já cá estava, já conhecia, já cá vinha muitas vezes, mas nunca com aquela certeza da presença na história do mundo, na condução da humanidade, que com a revelação de João Paulo II a coisa aconteceu. João Paulo II levou a fazer uma experiência com Fátima. Exatamente, mudou a minha relação com Fátima, quer dizer, deixou de ser um sítio onde as pessoas vinham para rezar, fazer penitência, continua a ser, para ser também passar por aqui os problemas da humanidade toda, porque é isso que João Paulo II traz, não é? Quer dizer, põe no centro da história do mundo uma coisa que já lá estava, quer dizer, de facto ele não disse nada de novo. Qualquer pessoa que pudesse ler o que estava escrito já sabia, não é? Mas os 4 tiros que ele leva naquele 13 de maio de 81 é a manifestação de uma nova realidade que tinha sido prevista. E, portanto, na minha vida e na vida do mundo em geral, de facto foi o salto de Fátima. Portanto, Fátima atingiu uma nova linha. Paulo VI já cá tinha vindo, não é? Portanto, não é uma coisa diferente. Mas na minha vida foi um salto muito importante. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Uma mensagem para quem nos acompanha, sejam portugueses, sejam brasileiros, angolanos, moçambicanos, franceses, pessoas que nos estejam a ver neste momento, através da Canção Nova. Estamos a começar um ano novo, um ano da graça, um ano muito importante para a Igreja, vai ser um ano muito importante para a Igreja, várias coisas estão a acontecer. A Igreja está a passar por um período de turbulência e nós temos que entregar ao Senhor da Igreja. É esse o nosso dever, portanto, temos que rezar pela Igreja. A Igreja tem que manter a sua unidade, tem que continuar a ser a voz no mundo e nestes períodos de instabilidade, este ano vai ser um ano muito difícil em vários aspectos, desde as eleições americanas às questões da crise europeia. Portanto, muitos problemas vão nos assombrar e nós sabemos que o Senhor vai a dormir à popa do barco e que se levanta e diz ao vento e ao mar que se acalmem quando ele achar que tem que fazer isso. E, portanto, nós temos que estar nesta... A única coisa que nos compete é estar na barca de Pedro. Não podemos sair porque a tempestade lá fora é dramática e rezar. Temos que tentar evitar que hoje, infelizmente, está a acontecer. Muita gente que, depois do Senhor dizer ao vento e ao mar que se acalmem, virar-se para nós dizerem, homens de pouca fé, porque duvidar. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. A nossa papel, primeiro, não é dizer ao vento e ao mar nada, porque não é nós, ele é que diz, mas temos só que ter a certeza da fé, porque podemos depois levar um ralhete do Senhor, como aconteceu com os apóstolos naquela altura. No fundo, em tudo, ter um olhar de esperança. Exatamente. E termos o nosso coração enraizado em Cristo. Exatamente. É este o convite de hoje. Então, mantenha o foco
e o foco é Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a presença aqui do professor João César das Neves. Obrigado eu pelo convite. E também agradecer a sua presença aqui no nosso programa, você que está aí em casa. E amanhã teremos um novo programa. Amanhã é quinta-feira da adoração. Centralidade Jesus Cristo. Voltamos sexta-feira às 10 da manhã aqui com um novo programa. Também não lhe vou dizer quem vai ser o nosso convidado, que é para nos encontrarmos na próxima sexta-feira. E fique já com a Santa Missa, a Eucaristia, diretamente do Santuário de Fátima. Até para o próximo programa, se Deus quiser.